Queremos dar a você as boas-vindas a esta nova edição da Quarta-feira Sci-Fi. Histórias de ciência ficção de arrepiar as suas noites. Vamos à história. Era uma noite tranquila e Bill dirigia pelas estradas escuras da saída da cidade, sentindo o cansaço pesar em seus ombros após mais um dia puxado na oficina. A estrada estava vazia, cercada apenas pelo denso bosque que o acompanhava em ambos lados. Era o tipo de silêncio que ele achava reconfortante, com o motor e os faróis sendo suas únicas companhias. Mas de repente sua caminhonete começou a engasgar, motor falhando, os faróis piscando, o rádio com um zumbido alto como se algo estivesse interferindo em todos os circuitos. Bill foi para o acostamento, sentindo o coração acelerar de raiva, com o pensamento de qual seria o prejuízo dessa vez. E saiu para verificar o que houve, mesmo sabendo que com a escuridão ao redor teria dificuldades de ver algo. O ar estava estranho, pesado, como se houvesse uma carga elétrica invisível. Bill abriu o capô e com a lanterna em mãos tentava entender o que poderia ter acontecido. E tudo parecia intacto, em perfeito estado, como se não houvesse razão alguma para o carro ter parado daquele jeito. Foi então que algo no céu chamou sua atenção. Uma luz intensa como um holofote havia aparecido repentinamente acima dele. Era como se aquele foco estivesse apontado diretamente para Bill. Antes que pudesse se mover, ou até mesmo pensar, o feixe de luz o envolveu e seu corpo começou a ser erguido do chão, como se essa luz pudesse desligar as leis da física. Ele tentou se agarrar à caminhonete, mas era inútil. Sua mente parecia não funcionar, e tudo ao seu redor se dissolveu em branco e silêncio. Quando recobrou a consciência, estava em uma sala circular, com as paredes irregulares feitas de um metal frio e reluzente, diferente de qualquer coisa que já tinha visto. A superfície refletia uma luz azul pálida, dando à sala uma aparência sobrenatural. O ar era seco e carregado com um cheiro químico desagradável, que o fazia tossir. Ele estava deitado sobre uma mesa metálica, preso por uma força invisível que o impedia de se mover. Ele tentou gritar, mas sua voz não respondia, como se algo estivesse bloqueando suas cordas vocais. Então, eles apareceram. Criaturas esguias e desfiguradas, com uma aparência tão repulsiva que parecia desafiar a lógica. Suas cabeças eram alongadas, com olhos grandes e inteiramente negros, onde não havia nenhum traço de emoção ou empatia. A pele era translúcida, parecendo quase gelatinosa, e movia-se de forma fluida. Como sombras vivas, cada movimento deles sobre o corpo de Bill parecia calculado, preciso, como se estivessem estudando um objeto e não um ser humano. Uma das criaturas se aproximou com um instrumento afiado, parecido com uma lâmina curva, e começou a traçar linhas sobre a pele de Bill, que sentia uma dor insuportável. Ele se debatia, mas nada o libertava daquela força que o mantinha paralisado. Sentia cada corte e cada incisão com uma clareza terrível, como se cada nervo estivesse sendo cuidadosamente ativado para amplificar sua dor. As agulhas finíssimas perfuraram seu couro cabeludo e algo era injetado em seu cérebro. Bill já não conseguia controlar seus pensamentos. Eles começaram a se misturar com imagens e fragmentos de luzes estranhas, símbolos incompreensíveis, juntamente com a dor sobre-humana que já não era mais apenas física. Por um período que ele não conseguia calcular, eles continuaram. As criaturas inseriam pequenos dispositivos sob sua pele, que vibravam e se contorciam, enviando pulsos dolorosos. A dor parecia eterna, como se ele estivesse aprisionado naquele pesadelo sem saída.
Cada segundo era uma nova sessão de tortura, um novo experimento que ele não compreendia, e então, de repente, tudo ficou escuro e silencioso. Quando Bill acordou, se viu deitado no chão do bosque, envolto pela umidade fria do solo e pelo cheiro fresco do orvalho e folhas. A princípio, pensou que tudo não passaria de um pesadelo horrível. Ele se levantou, ainda cambaleando, com a visão embaçada e os membros doloridos, e mesmo com o céu da manhã ainda escuro, ele reconheceu a floresta ao redor e procurou por sua caminhonete que não estava mais lá. Reunindo um pouco de força que ainda tinha, caminhou em direção à cidade, sem conseguir afastar o pavor do que havia acontecido. Ao se aproximar da cidade, sentiu que tudo parecia errado. As construções estavam diferentes, o asfalto parecia novo e os postes de iluminação tinham um formato que ele não lembrava, com luzes mais intensas e claras. Ao passar por algumas casas, notou fachadas modificadas e as árvores mais velhas e maiores. Chegando à praça principal, Bill sentiu uma onda de confusão e desespero, pois a lanchonete que ele frequentava agora era um prédio abandonado e sujo, com o letreiro caído e coberto de ferrugem. Prédios altos onde eram as lojas de seus amigos. Uma praça enorme onde na noite anterior era o cinema da cidade. Com o dia clareando, pessoas que não conhecia passavam por ele observando com um misto de curiosidade e espanto, como se ele fosse uma aparição. Tentando entender o que estava acontecendo, Bill entrou no que parecia ser um café, onde em sua memória, horas atrás, era a loja de roupas da Sra. Hopkins. Ao entrar, perguntou com a voz trêmula a uma jovem que estava no balcão: Com licença, onde está a Sra. Hopkins? Eu não sei o que está acontecendo. A jovem olhou para os clientes confusos e assustados ao redor e, depois de um curto período de silêncio, respondeu: Sra. Hopkins, ela faleceu há cerca de 20 anos, senhor. Qual é o seu nome? Bill, sentindo seu coração parar e sua garganta secar, respondeu: Bill Carpenter. Eu tenho uma oficina no fim da rua principal. Todos no café entraram em choque. A jovem atendente não conseguia falar mais nada, apenas engasgos. Um senhor se levanta do balcão, vai até Bill e, com os olhos espantados, mãos e voz trêmulas, diz: Bill Carpenter? Isso não pode ser verdade. O Bill desapareceu fazem 55 anos.